aí, galera, tudo bem? Tranquilão? Aqui é o Neto, né? E esse é o nosso Networkcast, um programa que fala sobre eventos, empreendedorismo, lifestyle, com gente que agrega, com gente que entrega. E o meu convidado de hoje é o ex-atleta e hoje médico, Thiago Tavares. Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Maravilha, querido. Porra, vou dar o breve currículo teu aqui, cara. Manezinho, nascido e criado na ilha, foi o primeiro lutador de Santa Catarina a estrear no UFC, o maior evento de artes marciais mistas do mundo, entre 2007 e 2016, realizando 18 lutas, né, no UFC, e depois fundou sua própria equipe com 5 atletas também chegando ao UFC. Se aposentou do octógono em 2016 para começar um novo desafio, e dessa vez na medicina. Hoje é médico, pós-graduado em nutrologia, nutrição esportiva, gestão em saúde pública, segurança do trabalho e saúde ocupacional e está finalizando o mestrado de saúde pública e sua pós-graduação em medicina do esporte. Ufa! Que currículo, hein, Thiaguinho? Porra! Cara, que legal ver toda essa tua qualificação aí. Queria te perguntar o seguinte, cara. Falando em determinação, né, Thiago? O que a gente vê e o que não te falta. E lá atrás, tu imaginavas em chegar no UFC? O que você acha que te fez chegar lá? Boa pergunta, poxa, boa pergunta, meu amigo. Eu sempre sonhei com isso, né? Eu sempre sonhei em lutar no UFC. Desde quando o UFC não era o maior evento do mundo, era o Pride, o maior evento do mundo, todos os lutadores queriam, inclusive, assim, os graduados, né? Queriam lutar no Pride, que era um evento no Japão. Eu sempre, aquela grade, aquele octógono me fascinava. Então eu assim, assisti o primeiro UFC que teve, UFC 1, 2, né, na época do Royce Gracie, aqueles primórdios do UFC, e aquilo dali me fascinava, porque eu me sentia como se fosse um gladiador dos tempos modernos, entendeu? Óbvio que eu com 10 anos eu não imaginava dessa maneira, mas eu vi aquela coisa assim, de um homem entra, 2 homens entram, apenas um homem sai, eu sentia aquela emoção e queria fazer aquilo, mas isso apenas era uma criança que treinava judô desde os 5 anos de idade, jiu-jitsu comecei com 9, com 11 anos fui vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu, com 12 fui vice de novo, tinha bullying no colégio, né, dos meus amigos, o pessoal brincava, era a Academia de Campeões. Daí o pessoal brincava comigo, Thiago, tu tem que mudar o slogan do teu kimono, tá? Deu, por quê? Tem que botar Academia de Vice-Campeões, porque tu foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. Deu, poxa, criança é má, né? A criança é má às vezes. Pode levar para os dois lados, né? Ou te derruba, ou te levanta, né, Thiago? Mas brincadeiras à parte, isso foi alimentando, né? Foi alimentando esse sonho. Com 14 anos eu comecei a treinar Muay Thai, treinar boxe, então foi um sonho que foi alimentado devido à minha infância, minha juventude, que passei toda dentro do tatame praticamente, né? Eu lembro assim, no Colégio Coração de Jesus, que hoje é o Bom Jesus, né? Eu lembro que eu dormia assim até o recreio, na sala de aula, assim, em cima do kimono, no recreio eu descia para a sala do judô. Daí todo final de ano eu pegava a recuperação, daí estudava, tadinho do meu pai e da minha mãe, pagavam aulas particulares, eu estudava e passava, nunca reprovei, mas assim, a minha vida, minha infância, assim, eu lembro de 2 festas de 15 anos que eu fui, por exemplo, assim, eu não tive infância, entre aspas, né, mas eu não me arrependo de nada disso, isso daí foi um sonho pra mim e era o que eu queria ser lutador. O Murilo Rupp, que é meu professor, né, e o Serginho, eles brincam, poxa, o Thiaguinho é muito doido. Eu lembro quando ele chegava na academia com 16 anos, 17 anos, assim, 15 anos. Não, eu quero ser lutador de Vale Tudo. Na época era Vale Tudo, não era Mixed Martial Arts, que é o MMA hoje, né? Então já era uma coisa assim que eu tinha determinado para mim que eu queria ser lutador profissional. Enquanto os amigos da sala sempre, poxa, um virou médico, o outro virou advogado, o outro engenheiro, empresário, e eu, o que tu quer ser? Eu não, vou ser lutador. Assim, parecia uma ovelha negra, né? Cara, difícil isso, né, Thiago? Porque a gente que treinou junto durante tanto tempo, cara, a gente vê assim que todo mundo gostava de ver o UFC, mas, porra, poucos ali achavam que poderiam conseguir chegar lá, né? Poxa, em relação a isso, né? Assim, grandes amigos hoje e no passado os tempos, assim, me falavam que faziam apostas. Por exemplo, quando eu fiz 17 anos, eu terminei o terceirão,
Daí eu peguei, me mudei para os Estados Unidos, que o Fabiano Scherner me arrumou uma proposta lá para eu morar nos Estados Unidos, fazer parte da American Top Team, treinar lá para ser lutador de vale tudo. Amigos hoje me falam, Thiago, na época a gente fazia aposta de quando você iria voltar, que você não ia aguentar, porque o Thiaguinho foi para os Estados Unidos querendo ser lutador de vale tudo, como se fosse para lutar no UFC, como se fosse uma coisa assim. Eu sabia que não era uma coisa assim, um estalar de dedos, né? Contudo, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para ser o lutador do UFC. E foi quando eu comecei mesmo. Cara, sensacional saber dessa história, porque realmente os desafios eram enormes, era algo muito inalcançável. E eu lembro que a gente também assistia, eu com o Murilo, a gente assistia os primeiros UFCs ali, a gente já treinava, né? E eu acho que aquilo também foi um pontapé para o jiu-jitsu se transformar no que se transformou hoje, e dar oportunidade para tanta gente, né? Tanta gente que foram nossos colegas de treino aí, que hoje estão ali, profissionais renomados, qualificados, dando bola pelo mundo inteiro, né? Nova Zelândia, o Pedrinho. O próprio Fabiano nos Estados Unidos. Fabiano Scherner nos Estados Unidos. Silva agora. Rafinha Dalinha, Silvestre. Cara, poxa, incrível, né? Tanta gente bem posicionada hoje no mercado mundial. Felipe Cruz está na China e tá em Taiwan. É. Todos maravilhosos, né? Também. Cara, e como é que te deu essa virada de chave, assim, de começar a juntar o treino, né? Porque o jiu-jitsu é uma coisa, assim, tinha ali academia, mas misturar isso não era uma coisa muito comum, né? Como é que te deu esse estalo, assim, não, preciso treinar isso e aquilo? Então, não deu. Hoje existe, assim, preparação física, preparadores físicos, existe nutrição voltada para atletas. Na época, eu lembro que até o comecinho do UFC era assim também, tá? A gente ouvia falar que algum campeão fazia tal coisa. Daí começa a fazer também, começa a replicar o que... Eu lembro uma vez que saiu na internet que um campeão do UFC ele botava um peso no supino e fazia 100 repetições direto para começar depois do treino de musculação. Eu cheguei na academia, botei um peso ali na supino e fiz 100 repetições direto. Por que acontece? Não existia preparação física, saltos pliométricos, levantamento olímpico, LPO, entendeu? Não existia isso, principalmente no Brasil. Então, a gente fazia o que parecia que os outros faziam, que contavam pra gente. Não foi diferente nas artes marciais, né? Nas artes marciais era igual. Daí, poxa, aí começou ali com o Marco Ruas fazendo mais, lutando em pé também, tinha uma base, também não, ele veio da origem em pé, tinha uma base boa no jiu-jitsu, na luta agarrada, então a gente começou a perceber, os atletas começaram a perceber que, peraí, tem que ter mais de uma arte marcial. E assim eu ia fazendo. Poxa, o André Borges Juliano, o André, o Batata, ele que me levou na primeira academia de Muay Thai, na época era a academia da Shootbox, com o Roberto Piscinini, embaixo da ponte ali, Ciro Luiz, a antiga Fios e Formas. Então, 1912, né? Daí depois o Roberto Piscinini saiu de Florianópolis, comecei a treinar com o Mestre Peu, entendeu? E assim, a gente ia buscar o que falavam que poderia ser bom para ser um atleta, a gente fazia. E teve uma época que eu fiz axé no colégio, no Coração de Jesus, tinha aula de judô, daí entre uma aula de judô e outra eu fazia atividades complementares de dança. Porque alguém me falou que era bom para soltar o quadril, para entrar queda melhor de judô. Daí quando eu vi, eu tava na sala do lado, fazendo dança com as meninas ali, fazendo dança porque eu queria ser lutador. Se alguém me falasse, empurra a parede por 2 horas ali que vai ser bom para ti, lá estaria o Thiaguinho empurrando parede por 2 horas. Pô, Thiago, é muita resiliência, cara. É muita, assim, é bem à frente do tempo, né? Hoje a gente vê as pessoas ali se qualificando com treinador de tudo que é tipo para poder qualificar, mas realmente tu fosse um cara muito à frente do teu tempo, e eu imagino a tua mãe e teu pai aqui, a preocupação de um menino que não ia tão bem na escola, o que ia dar, o que esse guri vai dar, né? Ele quer lutar, mas não tinha alguém para tu se inspirar, né? Então fulano daqui também fez tal coisa. Difícil isso, né, cara? Tu procurar algo que tu não consegue personificar, assim, tu consegue olhar para aquela pessoa e falar, não, quero ser que nem aquele ali. Talvez tu servisse de exemplo para muita gente, né, cara? Poxa, espero que sim. Espero que eu tenha servido de exemplo para alguns atletas, né?
Contudo, de fato, assim, não tinha lutadores, assim, em Santa Catarina, principalmente que lutaram no UFC, eu fui o primeiro, né? Sim. Então, de fato, assim, não é que eu não tinha em quem me inspirar, eu sempre, poxa, todo mundo queria ser o Paulo Filho na época do Pride, né? Que botava pra baixo e amassava. Todo lutador de jiu-jitsu queria ter a guarda do Minotauro, né? E depois eu tive a oportunidade de viajar atrás de conhecimento, treinar com o Minotauro, com o Miltinho Vieira, Toquinho, enfim. Mas espero ter sido, de fato, inspiração para alguns atletas. Thiago, o UFC é um dos maiores eventos do mundo envolvendo arte marcial. É o que mais te encantava no evento, assim? Poxa, vamos lá. O UFC, eu peguei o UFC em 2007, né? O UFC, quando ele estava começando a virar um evento, começando a ser o número 1 do mundo. Porque até então era o Pride, de fato, entendeu? Eu peguei a primeira remessa, assim, que eles pegaram, ó, agora a gente vai começar a contratar os atletas pelo mundo para crescer o UFC. Minha primeira luta, eu lutei em Las Vegas. Olha que sorte que eu tive. Eu lutei em Las Vegas, num evento pequeno, que foi no The Palms Casino, onde é o clube da Playboy. Foi um evento pequeno, assim, bem elitizado, assim. Tinham poucas pessoas no ginásio, tinha coisa de 2.000 pessoas apenas. Em Las Vegas, ou seja, foi um grande evento em Las Vegas para um garoto de 22 anos, que estava estreando no UFC. Foi um grande evento, porém na frente de poucas pessoas, entendeu? Eu tive sorte. Outra coisa que eu tive sorte, lutei contra um japonês sinistro. Adivinha do que ele era sinistro? Eu tinha 12, 10 lutas, ele tinha 30 e poucas. Ele era bom de jiu-jitsu. Ou seja, eu estreiei contra um atleta que ele era bom no que eu era bom. Se ele ligasse de mim, é que ele foi melhor do que eu no que eu era de melhor mesmo. Então, eu tive muita, assim, não foi poder de empresários isso, porque não, né, era a minha primeira luta, não tinha nem negociação, mas eu tive sorte. E em relação ao UFC, eu pude ver esse crescimento do evento, né? Eu lutei, por exemplo, no primeiro evento, que quando eu fiz a primeira luta desse evento no The Palms Casino, tinha o evento lotado de 2.000 pessoas. Quando eu entrei para lutar, tinham 500 pessoas no ginásio, em Las Vegas. Olha, menor, né? Menor, foi maravilhoso. E depois eu cheguei a lutar com o MGM lotado, 15.000 pessoas no MGM Grand Center, que é onde foi gravado o Rocky Balboa, entendeu? Então eu pude ver no UFC, como eu fiquei até por 10 anos lá, praticamente 9 anos e meio, eu pude ver essa evolução do UFC, tanto como estrutura, como emoção, né? Hoje você assiste um show do UFC, um evento do UFC, é igual o Circo de Solé, aquela coisa, eles apagam todas as luzes, liga um painel de LED enorme, o atleta começa a falar, ele começa a contar o que ele vai fazer, o que ele treinou, daqui a pouco apaga aquela luz e liga o outro LED, daí fica aquela coisa, daqui a pouco apaga tudo e bum, luz no atleta, entendeu? Só quem assistiu, eu me arrepiei agora, inclusive, só quem assistiu um UFC ao vivo sabe do que eu tô falando. Cara, é um evento, é um show. Tu sai de lá, tu fica assim, ó, com os teus sentidos, entendeu? Com todos os teus sentidos aflorados. Tu sai de lá assim, ó. É incrível, aquele show de imagem, de luz, entendeu? Daqui a pouco os dois atletas entram e entra o Bruce Buffer, né? Nossa, daí ele dá aquela pitada de sal, assim, daí, ladies and gentlemen. Inclusive, era sobre isso que eu sonhava em toda a minha... Eu sabia como que ele ia me apresentar e eu sonhava com ele me apresentando, era meu sonho. Eu lembro, antes da minha estreia, eu tomando banho assim, até o Murilo bateu na porta, tá tudo bem, Thiaguinho? Daí eu fui tomar banho, daí eu comecei a chorar no banho assim, e eu comecei a falar como o Bruce Buffer ia me apresentar em algumas horas. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds, não era pelo cinturão ainda, né? 3 rounds for lightweight division. Cara, eu adorava isso, é incrível. Cara. Pô, sensacional, talvez tu enxergando isso antes de acontecer, talvez isso fez com que se materializasse, né? Exatamente. Que isso acontecesse de fato, espero que sim. Cara, sensacional, porque eu vou te falar, eu também fui aqui em alguns UFCs, mas assim... O UFC em Las Vegas é uma coisa impressionante. Pô, também fui no MGM lá, vi uma das últimas lutas do Anderson Silva. Sensacional. O gringo sabe fazer show, sabe transformar aquilo num espetáculo. Pô, entretenimento. A gente aqui que é do mercado de eventos sabe como é complexo botar de pé um evento daquele tamanho, mas me impressiona muito
a infraestrutura e a forma como aquilo desenrola, né, cara? Como foi pra tua percepção do ponto de vista de organização de um negócio daquele, assim, por ser um lutador, né? Poxa, parece a impressão que tá que você estava no Copa do Mundo das lutas, né? É tudo do bom e do melhor, entendeu? Antes, inclusive, é tudo muito organizado, hora para sair do hotel, hora para chegar, é tudo pontual. Por exemplo, os atletas têm que estar na sala dos atletas para sair do hotel, cada um com sua van, ou então com um ônibus grande, ou então vai ser guiado, se estava no mesmo hotel, no caso do MGM, vai ser guiado por dentro do cassino, com a comitiva, entendeu? É tudo perfeito. Daí antes eles fazem uma reunião com os atletas e uma frase me chama muita atenção. Ele fala, vocês estão aqui porque vocês são os melhores dos melhores. Caramba. Entendeu? Já bota em outro patamar, né? Vocês não estão... Então ajam como tal, se comportem e dê o melhor show. Não, daí a última frase será sempre épica, né? Não deixe... Se você não quiser chorar no final, não deixe na mão dos juízes. Porque os juízes, eles podem ver o que você não tá vendo. Claro. Você acha que ganhou depois e não deixa na mão dos... Então entra lá e era exatamente como eu entrava pra lutar, né? Eu entrava lá, por isso eu ganhei tantos bônus. Era sangue nos olhos, tu ganhava muito lá e... noite, né? Cara, qual foi assim... sempre me impressiona muito a maneira como tu se jogava com corpo e alma, né, cara? Tu dava valor para aquilo como eles querem que realmente o atleta dê, né? Na tua opinião, qual a tua melhor luta da carreira, assim? Poxa, a minha melhor luta, vamos lá... A minha melhor luta da carreira. Vamos de novo. A minha melhor luta da carreira. Foi impressionante, né, quando aconteceu a luta contra o Khabib, né? Eu lembro do meu empresário me falando que ninguém queria lutar contra o Khabib no Magomedov, que, poxa, o campeão da categoria já tinha negado ele, tava todo mundo negando ele. E eu tava no auge ali da minha carreira, eu tava vindo de 2 vitórias maravilhosas, em cima do Spencer Fish por nocaute, em cima do Sam Stout também. E eu pensei, eu tava bem, eu tava treinado. Foi assim, digamos que naquela luta eu tava no auge da minha forma física, técnica. Daí eu peguei e falei pro Alex, pode botar esse russo aí que eu vou... Pode botar... Aquela autoestima elevada. A autoestima do manezinho, né? Pode botar esse russo aí que eu vou dar um pau nele. Cara, ele quase me matou, né? Cara, que loucura. Então, mas eu pra mim, eu achava que eu ia fazer ele. Talvez fizesse, né? Mas assim, o grande problema, eu tava na frente do considerado o melhor lutador, talvez, do mundo, o melhor lutador de todos os tempos, né? Se aposentou, peso, né? Ele se aposentou com 29 lutas invicto, né? Defendeu inúmeras vezes o cinturão. Então, exatamente. Acabou que eu tive cuidado com o que você deseja, né? Eu tive o meu desejo realizado, eu pedi pra luta e botaram pra lutar. O problema é que o resultado não foi muito bom, né? O cara do outro lado, ele não concordou comigo. Ô, Thiago, mas se não tivesse essa confiança, nem dava pra entrar, né? O cara tem que entrar 100%, não tem como entrar mais ou menos. Uma luta que eu me lembro muito, cara. Pô, a gente sempre ficava aqui acompanhando tuas lutas aqui, cara. Pô, tá bicho, preocupado, tenso ali, né? Pelo vínculo que a gente tem contigo, mas uma luta que me chamou a atenção foi com o Clay Guida, cara. Que eu pensei assim, cara, como é que o Thiago vai fazer pra superar esse cara que já tinha sido... Eu acho que ele já tinha sido campeão, fazia excelentes lutas, era muito desafiador. E eu pensei, pô, cara, e agora, né, velho? Hoje vai ser uma noite difícil. E daí tu desenrolasse aquela luta em segundos, né? Foi uma coisa impressionante, assim. A luta contra o Clay Guida foi muito engraçado, porque, primeiro, como que ela aconteceu, né? O adversário do Clay Guida caiu, faltando 3, 4 semanas pela luta. Daí o presidente do UFC pegou o Thiago, presidente do UFC no Brasil, Giovanni Decker. Thiago, queres essa luta? Tem certeza? Posso botar mesmo? Porque o Clay Guida era outro nível em relação a mim, assim, ele tava acima, né? Sim. Daí pode botar que eu faço ele. Eu ganho desse cara, o jogo bate, eu vou fazer ele. Daí o Giovanni... Tá, eu vou tentar puxar essa luta pra ti, mas eu não garanto. Daí mandou pro UFC, pro Dana White, pros matchmakers, e aceitaram a luta. Daí a gente fazendo estratégia, eu, Nazareno, o Giga, a gente fazendo estratégia, deu assim, gente, se ele vai fazer isso, a gente vai ganhar essa luta. Deu o Nazareno pra mim, porque ele vai cair no meu jogo. Deu o Nazareno, olhou, tá, então vai lá e ganha. Deu, eu olhei, tá, então a gente vai ganhar dele. Deu o Nazareno, tá, então vai lá e ganha, então.
Daí o Lazzarino falava assim, Thiago, ele vai vir pro Brasil te menosprezar. Por quê? Ele já ganhou do Anthony Pettis, botando pra baixo, que é um faixa preta de jiu-jitsu bom e lutador em pé. Já ganhou do Rafael dos Anjos, poxa, que é um lutador, né, que teve um currículo melhor que o meu, que faixa preta de jiu-jitsu brasileiro de verdade, né? O Rafael dos Anjos é faixa preta de verdade jiu-jitsu brasileiro, né? Não é aquele jiu-jitsu americano, jiu-jitsu, sei lá, é o jiu-jitsu de verdade brasileiro. Então o que acontece? Ele já tinha ganho de faixa preta bom, né? Então o Lazzarino falava assim, ele vai vir pro Brasil te menosprezar, ele vai pensar, só vou bater no Thiago ali, voltar pra casa, vou lá buscar o dinheiro. Nem sabia de certo quem era o Thiago, né? Daí que foi engraçado, ele é um cara gente finíssima, tá? Eu encontrei com ele antes e depois desse evento, ele é um cara agradabilíssimo. Só que ele realmente, ele me menosprezou. Eu encontrei com ele no hall do hotel, assim, ele olhou pra mim, assim, daí eu olhei pra ele, daí eu olhei pra ele, assim, apertei a mão dele. It's a big pleasure fight against you. Daí ele olhou pra mim, deu... Poxa, muito obrigado, é um grande prazer lutar com você, muito obrigado por estar lutando comigo. Eu nunca vou esquecer essa oportunidade que tu me deu de lutar contigo. Dele, apertou minha mão assim. Daí o Lazzarino, o que foi isso? Porque eu nunca tive esse negócio assim, tratar o adversário mal ou bem, eu não tava nem aí. Gente, boa, se eu conseguisse bater nele, eu ia bater nele com todas as minhas forças, só que às vezes eu não conseguia, ele batia em mim. Sim. Mas eu não tenho nada contra o meu adversário, né? Essa é a questão. Não é pro pessoal, né? Não é pessoal, entendeu? Daí, mas o Lazzarino, o que foi isso? Deu, cara, você não percebeu? Ele tá me menosprezando. Ele olhou pra mim como um predador que veio fazer o trabalho dele e vai voltar pra casa. Cara, eu passei a semana inteira dando ferramenta pra ele. Eu passava por ele e fazia assim, thank you so much, thank you. It's a big pleasure fight against you, it's a honor. Daí, na hora da pesagem, ele olhou pra mim assim, ele não pisca. Se você piscar, tu vai perder o que vai acontecer contigo amanhã. Eu olhei assim, deu ok, see you tomorrow. Te vejo amanhã. A gente se daí, vê cara, amanhã. dei batata. Daí ele tava tão nessa coisa de querer me afogar psicologicamente, só que eu tava muito bem treinado. Eu tava bem, eu tava, assim, muito próximo do que eu cheguei contra o Khabib, sabe? Daí eu sempre aponto a mão, faço assim pra ver se o adversário quer tocar luvas, né? Quando eu fiz assim pra ele, pra ver se ele queria tocar luvas, ele fez assim, ó, não, e bateu a mão no joelho, assim. Deu, tá bom. Daí começou a luta, eu joguei um jabzão duro assim, daí que pegou e enxugou, daí ele jogou um jabzão duro em mim também. Daí eu fiz assim pra ele. Cara, quando eu fiz assim pra ele, ele entrou na minha perna. Nossa, ele caiu pro lado bom da guilhotina boa ainda, ele, sabe? Eu juntei mão com mão e fiz assim, ó, meu Deus, já era. Acabou. Daí quando eu juntei mão com mão, assim, acabou, não acredito. Não acabou ainda, eu tenho que fazer acabar, né? Daí foi aquilo que vocês viram, 39 segundos, a finalização mais rápida da categoria. Cara, foi incrível, né? Foi incrível, foi incrível. Pra gente que tava aqui do outro lado, assim, foi emocionante, foi sensacional. Foi um momento assim de falar, caraca, velho, tá pronto pra qualquer coisa. Quando você ganha uma luta no UFC, você se sente dono do mundo. Você se sente assim, parece que... Não, se entrar alienígenas na Terra, pode deixar que eu resolvo. Não, sabe, você se sente poderoso, entendeu? É uma grande vitória, né? O ser humano, ele gosta disso. Imagina ali, eu costumo dizer que o UFC é como se fosse os gladiadores da era moderna. Entendeu? E é incrível, aquela coisa ali, todo mundo, 14, 15 mil pessoas, que nem no HSBC Arena, que teve o UFC 134, que eu lutei, tinha 17 mil pessoas ali assistindo, entendeu? E quando eu ganhei do Spencer Fischer, eu subi naquela grade, poxa, não existe sensação melhor. Imagino, cara. Pro lutador Thiago, né, cara, como lutador, assim, esse excesso de pressão, estar num campeonato tão badalado, assistido e transmitido, né, cara? Isso ajuda ou atrapalha? Poxa, eu sempre tive muita... Eu tenho alguns vícios, né? Um vício que eu tenho é a vaidade. Talvez inspirado até nos grandes, né? Nos grandes heróis, né? Que a gente, como criança, certo? A gente sempre se inspira em heróis, né? Por exemplo, eu sou fã do Wolverine, então aquela coisa assim da imortalidade, do poder, da força. E eu tinha, como os heróis têm, eu tinha um orgulho muito grande de representar Florianópolis. O herói, ele tem muito essa representatividade, né, do povo, né? E eu me imaginava um representante. E quando eu entrava ali, eu pensava assim, poxa, eu não posso passar vergonha.
eu vou voltar para casa, o que eu vou dizer, o que as pessoas vão pensar se eu não ganhar essa luta, se eu não representar de verdade. E a mesma coisa eu pensava com a minha família, né? O que eu vou dizer para minha mãe se eu perder essa luta? O que eu vou dizer pro meu pai, sabe? Sim. Então eu tinha muito essa coisa assim da vaidade, né? É um vício a ser combatido, de fato, né? E eu combatia, hoje eu penso, né? Mas assim, me fez ser um atleta melhor e mais forte, porque aquilo dali, o medo de perder me fazia treinar cada vez mais para não passar essa vergonha, para trazer orgulho para minha família, para os meus amigos, entendeu? Então era sobre isso. Cara, muito legal. Talvez se não tivesse essa vaidade, esse comprometimento, né? Essa resiliência, talvez não teria chegado tão longe. Eu acho que isso também faz sentido e faz toda assim, a diferença para tu chegar onde chegou, né? Teimoso demais, né? Não aceitar, eu acho que foi sempre uma característica minha, tudo muito teimoso, eu nunca soube perder. Eu acredito que quem sabe perder é quem está acostumado a perder, né? Sim. Entendeu? Óbvio que você tem que saber utilizar a derrota para engrandecer, para voltar melhor e mais forte. Mas o sofrimento é que nem os estágios do luto, né? O sofrimento ali, a negação faz parte. Porque você tem que sentir aquilo dali como atleta para sentir o quão ruim é uma derrota para querer não sentir mais aquilo novamente. Para fazer de tudo, treinar mais e voltar mais forte. Porque a pessoa que sabe perder, ela, poxa, hoje foi um dia ruim apenas. Poxa, não. Daí a pessoa que perde sempre. Agora não, eu não quero nunca mais sentir isso na minha vida. Infelizmente você vai. É difícil. Tu é um dos precursores do UFC no Brasil, cara. Como o Brasil é visto nesse grande cenário e tantos eventos feitos aqui, quanto os atletas, né? Que tamanho tem pro evento num todo, assim, o brasileiro, assim? Qual acho que a representatividade do brasileiro pro UFC? Puxa, já foi mais e melhor, né? Na época, eu tive sorte, eu tive muita sorte porque eu peguei o auge da minha carreira ali entre 2011 e 2014, foi o auge do UFC no Brasil. Entendeu? Foi ali quando o Minotauro lutava ainda, entendeu? Então o que acontece? Quando o UFC estava vindo para o Brasil, aquelas grandes lutas, os grandes eventos, então eu tive bastante sorte, assim, então por isso que saía até bastante, né? Eu era subcelebridade aqui em Florianópolis, né? Eu saía bastante em jornal. Atleta do Avaí, né? Atleta do Avaí, do meu grande Avaí. Deve ter sido um orgulho máximo, poxa, né, entrar em campo, né? Entrar em campo no Avaí na época do Zunino, o Zunino sempre muito agradabilíssimo, o Funchal, toda a equipe médica ali cuidou de mim, inclusive quando eu tive que operar o joelho, foi incrível. Mas enfim, em relação aos atletas brasileiros, já foi mais e melhor. Hoje, eu não sei se diminuíram as vendas de pay-per-view, o que aconteceu, mas hoje tem grandes atletas ainda lutando, como é o caso do Poatan, entre o Charles do Bronx ainda, né? Poxa, ele veio de outra época, da minha época ali, e ainda permanece, é um monstro, né, do UFC ali brasileiro. Contudo, não tem mais aquela repercussão que tinha antes. Então, parece que antes foi mais e melhor também. Sim, vivesse belos momentos lá. Isso, né? Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Também ouvi falar uma conversa também aí que ex-atletas do UFC agora iam ter um benefício aí, iam ser respaldados, iam ter uma graninha pra pingar. Isso vai rolar? Isso é real ou isso é história pra boi dormir? Então, parece que rolou, né? Desde 2012, 15, rola um processo nos Estados Unidos devido a manipulação do mercado. Existe um nome bonitinho para isso, mas eu, né, como eu sou da área da luta, área médica, eu não entendo de direito. Mas assim, que o UFC, por exemplo, ele não deixava concorrentes crescerem contra ele, entendeu? Ele comprava, sempre quando tinha algum concorrente, pelo que eu entendi, alguma empresa grande, algum evento, ele comprava para não ter concorrentes, entendeu? Então, daí alguns atletas entraram como dizendo, peraí, a gente assinou com o UFC,
mas aceitando o valor que eles tinham para pagar, porque a UFC a gente não tinha para outro lugar para ir. Sim. Resumindo, entraram em contato comigo, né? Um advogado americano, perguntando se eu podia assinar, se estava disposto já, porque o UFC queria que acabasse o processo e ofereceu tantos milhões para dividir entre os atletas. Sim. Daí eu perguntei para ele, tá aí, quanto que eu vou receber? Daí ele falou, você vai receber o que seria de 2010 a 2017 que você lutou. Eu lutei na UFC de 2007 a 2016. Ou seja, eu pegaria 6 anos ali de luta. Serão 9 lutas. E parece que sim, parece que vai cair uma espécie de aposentadoria para mim. Algumas pessoas dizem que foi sorte, mas não. Falar que foi olha sorte, aqui, né? o nariz quebrado, as cicatrizes, entendeu? Mas, poxa, por sorte ou não, né? Nesse caso, entre a Tu, Minotauro, Verdun, Todo mundo, Fábio Maldonado, Kevin Souza, Ivan Batman, legal, Anderson Silva, Minotauro, Minotoro, entra todo mundo que lutou de 2010 a 2017, vai ganhar o Faz-me Rir, ganhar algumas centenas de dólares. Que maravilha, acho que é um reconhecimento importante e assim, que realmente vai ser muito bem-vindo, né? Poxa, cara, é proporcional a 9 lutas minhas, porque eu fiz 18, né? Fiz 18, porém, no período que era o processo, a ação. Poxa, maravilha, um número maravilhoso para eu... Maravilhoso. Até bom para poder até, né, Thiago, eu sei quanto foi difícil para ti investir, e o que eu quero perguntar agora é sobre isso. Como é que foi para ti essa virada de chave de ser um lutador profissional para vir para a área da medicina, né, cara? Quando e por que isso aconteceu? Como é que isso instalou para ti? Do noite pro dia agora eu vou virar médico. Eu não sei se tem algum outro lutador que virou médico, mas para mim é curioso essa questão, né? Exato. Poxa, até onde eu sei, existe o Carlos Newton, que já era médico, né? E lutava, mas ele não estudou depois de lutar. Então, se entrar numa... Mas existia o Carlos Newton, que já era médico e era lutador também, nos primórdios do MMA, né? Quando me aposentei, eu tinha um dinheirinho guardado ali, algumas economias, né? Mas... Advindo do UFC, do UFC, né? Sim. Do UFC, claro. Mas e o que eu vou fazer da minha vida agora? Daí eu, influenciado por alguns bons amigos, né? Alguns médicos ali, alguns amigos, poxa, a gente fica até preocupado em falar nomes, porque parece que vai esquecer de algum, mas assim, foram os mais próximos mesmo que eu me inspirava, e amigos de infância, né? O Gilberto Genesini, André Barreto, o Arthur Edi, o nosso cardiologista, doutor, né? E o Funchal, exatamente. O Funchal que, se não fosse ele ter me operado 5 vezes, eu já teria deixado de ser atleta com 17, 18 anos de idade. Foi a minha primeira cirurgia. Se não fosse o Funchal, eu nem teria sido atleta, né? Então, eles, alguns atuando como inspiração, outros atuando até como conselheiros, né? Eu resolvi entrar na medicina. E como um bom teimoso que sempre fui, nossa, no começo foi muito difícil. Eu falava pro André assim, André, mas poxa, tu tinha as melhores notas no colégio, eu dormia até o recreio e descia para treinar judô, cara, como? Ele olhava para mim assim, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Daí eu falava com o Gilberto Genesini, doutor, ambos, né, um coloprocto, outro ginecologista. Daí o Gilberto, como? Dele, Thiago, senta e estuda, tu vai conseguir, tu consegue. Deu, gente, como é que eu... Resumindo, eu resolvi entrar na medicina. Nos primeiro semestre, segundo semestre, foi muito difícil, porque eu nunca tinha estudado na minha vida, de fato, né? E quando eu me vi estudando 14 horas por dia, 12 horas por dia. Eu lembro que eu acordava assim com o telefone assustado, eu acordava, daí eu tinha o meu ritualzinho, levantava, tomava banho, fazia o café e sentava. De resumo, eu gravava a aula, eu tenho até hoje minhas aulas gravadas aqui, eu botava meu celular para gravar a aula inteira e depois eu digitalizava, na época não existia IA, porque facilitava, né? Eu digitalizava toda a aula do professor. Tinha professor que eu chegava assim, depois com a aula impressa, o senhor reconhece isso? Ele olhava, mas é o que eu falo em sala, tu não pode fazer isso. Ele falava rindo, né? Sim. Deu, agora já tá feito, doutor. Mas, assim, resumindo, teimoso demais. Eu pensei em desistir algumas vezes, confesso.
Estudava. Acabei me formando com o meu promédio, eu acho que é 8,2. Meu promédio, meu IRA, meu índice de rendimento. Mas eu tive que estudar muito. Fiquei doente algumas vezes, tanto que estudei. Caramba. Mas aprendi a estudar, né? Aprendi a estudar. E como tudo na vida, é só sentar e fazer. Como no treino era só acordar domingo. E domingo de descanso eu ia correndo saía do Itacurubi e ia correndo até o Novo Campeche. Era meu domingo de descanso. Entendeu? Porque é repetição. E estudar é a mesma coisa. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. É só pegar, chamar o professor, o Peu, para puxar os 18 rounds de manoplas ali. O Peu. É só pegar e fazer repetidamente, entendeu? E repetir, que vai conseguir. Thiago, e a tua história na medicina foi complicada também, primeiro, porque tu começaste estudando fora, Exatamente. Tem uma jornada aí que não é para qualquer um também, né? Exatamente. Eu comecei fazendo um ano na Argentina, né? Por quê? Eu tinha 31 anos, aposentado. Deu assim, tá, vem cá. Aposentado, cansado, aposentado. Deu assim, vamos lá. Eu vou voltar a estudar agora, fazer cursinho, tá? Daí eu ouvi dizer que a medicina na Argentina era muito boa. Daí eu assim, peraí, eu começo a fazer medicina na Argentina e depois eu ouvi dizer que ou tem a prova do Revalida ou tem as provas de transferência para faculdades no Brasil. Sim. Daí eu fiz um ano na Argentina, daí teve prova de transferência. Daí eu continuei fazendo lá, quando teve a prova de transferência, fui para São Paulo, fiz a prova de transferência para a antiga Unicastelo, que virou Unibrasil, passei na prova e depois fui tentando trazer para Santa Catarina, né? Daí fui vindo para Santa Catarina e fui vindo, resumindo, me formei aqui em Santa Catarina, né? Na Universidade do Contestado, me formei e assim, tô 2 anos formado agora, feliz da vida. Foi difícil, mas foi difícil. No começo foi mais, né? Até pegar essa coisa assim de atleta, que, poxa, a minha rotina era acordar, comer, treinar, voltar a descansar, treinar de novo. É estressante, tanto físico quanto mentalmente. Contudo, agora muda tudo, bota o livro na frente na sua frente e devora um livro ali, faz resumo, devora outro livro. Então esse costume para estudar é difícil, né? É difícil. Depois do primeiro, segundo ano ali, daí eu já aprendi a estudar, aprendi a fazer resumos, entendeu? E hoje eu continuo fazendo isso, né? Continuo fazendo pós-graduações. Agora em setembro eu vou fazer minha primeira prova de título. Eu, depois de formado, eu escolhi também não fazer residência. Eu escolhi fazer prova de título para ter para poder me dizer especialista. Como meu irmão me apresentou ali, eu tenho pós-graduações. O que significa pós-graduações? Eu tenho pós-graduações legalizadas pelo MEC, perfeitamente. Contudo, eu não posso me dizer especialista naquela área. Sim. Eu preciso fazer prova de título para me dizer especialista ou fazer residência médica. Sim. Depois eu me formei e escolhi entrar no mercado de trabalho e não fazer residência. Contudo, eu tenho que fazer pós-graduações, tenho que estudar bastante, chego para a sociedade brasileira, cumpro alguns requisitos e eles me apresentam uma prova para que eu possa ter o título de determinada área. Especialidade. Exatamente. Agora, minha primeira prova de título vai ser medicina do tráfego, entendeu? Eu vou estar fazendo agora em setembro, em Salvador, e eu tenho alguns planejamentos. Em ano que vem eu já vou estar fazendo de medicina do esporte também. Legal. Medicina da família. Quero ter... Eu sempre gostei, né, como atleta e como super-herói, brincadeiras à parte, mas como atleta, né, que sempre se inspirou naqueles super-heróis, eu sempre gostei de ter títulos, né? Então as especialidades eu acho que são um tipo de consagração de que você passou por determinado crivo. Então, eu acho que por isso que é importante fazer as provas de título para poder se dizer especialista de fato, né? Tanto na medicina do esporte, pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, na medicina do tráfico, eu acho que isso é muito importante. Pô, legal, eu tava aqui vendo, dentro da medicina o teu foco é o esporte, mas a tua formação puxa muito para a questão pública. Você atua hoje nessa área também? Poxa, cara, então, a mania de querer abraçar tudo, né? Eu gosto muito da saúde mental, eu gosto muito da psiquiatria, neurologia, entendeu? Eu gosto muito do esporte, porque é minha vida, entendeu? Da ortopedia, entendeu? Contudo, ortopedia eu não posso fazer prova de título, porque a ortopedia precisa, né, da residência médica. É uma que eu
fico relutando ali, que eu fico na linha tênue de fazer a residência ainda ou não. Então, eu confesso que hoje eu trabalho muito nessa área de saúde pública, né? Trabalho em Santa Amaro da Imperatriz, é um município vizinho de Florianópolis, trabalho pelo SUS lá. Trabalho na clínica particular, trabalho com saúde mental, trabalho com crianças com TDAH, TEA, e também na parte particular trabalho bastante na parte de medicina do esporte, né? Lembrando sempre, eu tenho pós-graduações, eu não tenho especialidade ainda de psiquiatria, ou neurologia ou medicina do esporte. Eu tenho pós-graduações e trabalho como médico, eu estou autorizado a trabalhar nessa área, né? Sim. Mas eu não posso me dizer especialista, isso é muito importante estar frisando. Ô, Thiago, eu também tenho visto que de vez em quando eu te vejo aí na rede social dando palestra em alguns eventos de medicina. Como é essa tua pegada palestrante aí? Poxa, já fui convidado para alguns congressos, né? Eu dei duas palestras pela Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. Um foi sobre a perda de peso abrupta que os atletas fazem, foi muito bom. Esse foi uma palestra muito boa minha. Assim, quase uma luta antes da luta, exatamente, né? Exatamente, a gente perde, 10 quilos em 2 dias, 8 quilos em 24 horas. Eu dei uma palestra sobre isso pela Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, falando sobre a rabdomiólise, os riscos, né? Sim. Foi muito legal. Essa minha palestra foi até uma superação para mim, assim, porque eu estudei bastante, uma coisa que eu já tinha prática. E tu viveu isso, né? Exatamente. Eu perdi 8 quilos em 24 horas. Isso aí, no dia seguinte, Thiago. Isso definitivamente não é saudável, tá? Por favor, isso não é medicina, né? Não dá de pegar e botar isso a gente não pode defender uma coisa dessa. Contudo, os atletas profissionais é que nem um médico que faz 12, 24 horas. Isso é saudável também? Passar, entendeu? Então, fazendo uma analogia, né? Não comparando, atenção. Mas tem muitas profissões que você se priva, que você, infelizmente, você corre o risco, você está sujeito aos fatores de risco, aos problemas que aquela profissão vai causar. E o atleta profissional, ele está sujeito a isso, ele está disposto a isso. E eu perdia 8 quilos nas últimas 24 horas e depois voltava 8, 10 quilos para lutar. Mas não era eu. Eu, por exemplo, quando o Khabib, que a gente estava citando agora há pouco, relatos falam que ele baixava 18 quilos, 15 a 18 quilos. Cara. Rafael dos Anjos, cara, eu era forte para a categoria. O Rafael dos Anjos, um dia eu peguei o voo com ele, eu olhei para ele assim, parecia que eu era da categoria de baixo. E o Khabib também, assim, os caras eram monstros, todo mundo abaixava muito de peso. Sim. Outra palestra maravilhosa que eu tive o prazer, o convite de dar, que foi na Sociedade Brasileira de Neuro... Não, mentira. Outra palestra muito boa que eu consegui, montei um ótimo slide, fiquei muito feliz, um grande prazer em dar, foi pela Sociedade Carioca de Neurocirurgia, Sociedade do Rio de Janeiro de Neurocirurgia. Fui convidado pelo neurologista Bruno Pessoa e Marco Orsini. Falei sobre a encefalopatia traumática crônica, sabe? Que é devido aos traumas que os lutadores, que é antigo mais ou menos a síndrome do pugilista que se falava antigamente, né? Sim. Encefalopatia traumática crônica. Montei uma palestra, uns slides maravilhosos. Foi muito engraçado, porque, eu tinha neurocirurgiões me fazendo perguntas, né? Eu olhava assim, gente, eu ainda terminei minha palestra falando que eu, no dia mais otimista da minha vida, eu jamais imaginaria que eu estaria palestrando para neurocirurgiões. E foi incrível isso pra mim. Foi uma baita vitória, como legal. Uma vitória de uma luta, assim, de chegar ali e falar pra um público especialista naquilo, só que tu é o outro lado da mesa, né, cara? Tu viveu aquilo, né? Então eu acho que é uma experiência muito diferente, assim. Um neurologista, um neurocirurgião me perguntou, e agora que você sabe os males que traz a encefalopatia traumática crônica, você lutaria novamente? Ele perguntou, foi uma pergunta, né? E sim, o lutador, o atleta, ele está disposto a qualquer coisa atrás do sonho dele, né? É uma coisa a ser estudada, a gente tem que tentar diminuir esses riscos da encefalopatia traumática crônica devido aos traumas excessivos, às vezes, o nocaute e volta a treinar muito rápido, né? Sim. A pessoa fica desacordada, ter um acompanhamento médico, beira-ringue importante ali, a saber respeitar o tempo de afastamento de atividades físicas. Sim. É por isso que isso precisa ser estudado.
Mas e talvez não se tinha muita informação não ainda, se tinha né? informação. Às vezes a gente tomava um nocaute no final de semana, segunda-feira queria dar a volta por cima, tava lá treinando, tomando mais socos na cabeça novamente. Essa é a importância de até ter médicos especialistas que viveram isso, entendeu? Atuando nessa área. Essa é a importância que eu defendo também, né? Óbvio que o conhecimento aliado à prática traz a perfeição, né? Claro. Então isso é muito importante. Thiago, tu já tivesse alguma situação no primeira palestra que tu deu ali sobre a questão de perda de peso, de ter que lutar com alguém que não bateu o peso? Tive. A minha segunda luta de MMA, eu fui lutar no Cascavel Open. Era uma luta de graça e minha primeira luta foi nos Estados Unidos. Lutei por $400 para lutar, mais 300 se eu ganhasse. Minha luta... Daí eu pensei, nossa, daqui pra frente, 17 para 18 anos, daqui pra frente eu fico milionário. Perfeito, né? Minha segunda luta, eles ligaram pro mestre Peu, ligaram pra ele, Peu, tem algum atleta aí? Deu, Peu, tem. Daí, tem alguém para lutar até 70 quilos? Daí o Peu, pra mim, tem. Viajamos de ônibus, que eles não pagavam a passagem. Cheguei lá, não tinha bolsa. Daí o atleta pesou 73,800. Eu lembro dele olhando pra mim assim. Não, é por causa da minha bermuda. 3,8 kg acima. Deu. Aham. Ele olhou. Não vai lutar por causa de 3,8 kg? Deu. Não, eu vou lutar assim. Né? Primórdios, era outra luta, outra né? época. Depois no UFC, o Denis Hellman, poxa, um grande atleta. Ele tava no final da carreira, tava passando por problemas pessoais ali, mas ele não bateu coisa assim de 5, 6 quilos. Meu Deus. Foi muito peso, assim, foi 10 pounds, foi um número absurdo. Daí depois ele começou a baixar, chegou a bater uns 3 quilos acima. Mas eu lembro que eu tava na fila pra pesagem, assim, que a gente fica atrás da grade, sabe? Sim. Atrás daquela cortina. Daí daqui a pouco veio Dana White, eu berrando assim, where is Thiago? Daí eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, né, cara? Dana White me chamando. Deu aqui dele, você tá liberado, pode beber sua água e você tá liberado, você vai ganhar a bolsa de participação. Deu olhei, tá, deu meio sem saber. Porque não ia ter luta daí? Sem saber, deu assim, meu Deus, o que será que eu fiz, né? Dele olhou pro Denis Hellman assim, você... Me falaram sobre os problemas que você estava passando pessoais. Você vai ganhar a bolsa de vitória para você conseguir pagar os seus problemas e resolver os seus problemas. Contudo, você nunca mais luta no UFC, porque você não tem responsabilidade. Caramba. Entendeu? Ele deu o dinheiro da bolsa de vitória como se ele tivesse lutado comigo e ganho. Não ganhou a luta, ele não foi pro currículo. Nem teve a luta. Não teve a luta. Tá. Porém, ele deu a bolsa da vitória pro Denis Hellman, mas falou pro Denis Hellman, você nunca mais vai lutar aqui. Óbvio que daí, ali a cabeça quente, ele parecia não estar satisfeito. Talvez o Denis Hellman, se voltasse, iria lutar, mas assim, depois eu fui descobrir que ele de fato não estava muito acima do peso, né? Imagina, e não isso faz diferença, né, Thiago, na hora lá de... Poxa, né? Uma categoria, por exemplo, de 66 até 66 quilos, depois até 70 quilos. Poxa, 4 quilos. Se o cara tá 4, 5 quilos, ele tá na categoria de cima. Outra é de 70 a 77, né? Então ele tá na categoria de cima, né? E é puro músculo, não é assim, poxa, 3 quilos. Ali, eu, às vezes, no final de semana, eu volto com 2, 3 quilos a mais. Não, gente, a gente tá falando do cara com 5% de gordura. Quadrado. Que pesou, desidratou, pesou só para pesar puro músculo, entendeu? Eu tenho fotos aqui da minha pesagem, pré-pesagem, assim, na pesagem também, todo mundo consegue ver no Google, né? Pesagem como a gente entrava ali, gente, ali, entendeu? No dia seguinte estava com 80 quilos e com o mesmo percentual de gordura, porque era só desidratação mesmo, e o músculo inchava novamente. Então é puro músculo, então 5, 6 músculos, 5, 6 quilos de músculo faz diferença de fato, né? Muito perrengue. Passei. Banheira de gelo, aquelas coisas? Não, banheira com sal grosso e álcool para ter osmose, né? Nossa, ali foi difícil. Algumas vezes foi difícil. Eu sempre bati o peso, deixar bem claro. Mas alguns momentos assim, batia aquela tontura já desidratando, né? Poxa, em alguns momentos eu achei que não ia bater. É impressionante, cara. Impressionante a quantidade de peso que se perde e que se ganha no dia seguinte. Não, definitivamente isso não é medicina, não é saudável, né? Existe uma medicina, entre aspas, para a perda de peso,
preparar o corpo, né? Você vai fazer todo, nas 2 últimas semanas, você começa a preparar seu corpo, aumenta a ingesta hídrica, diminui a ingesta de sal, diminui a quantidade de carboidrato, enfim, moléculas de carboidrato, tem moléculas a grama de carboidrato tem moléculas de água. Existe toda uma medicina ali por trás, contudo, isso não traz saúde, muito pelo contrário, né? Assim, não pode ser incentivado isso. Às vezes a gente fala, né? Eu baixava 8 quilos em um dia. Poxa, a mulherada adora, né? Nossa, me ensina, pô. O que eu mais escutei na minha vida é não me ensina, entendeu? Realmente, pessoal, não é fácil, Thiago. E tu tem plano de seguir na luta de alguma maneira, assim? Pretende fazer algum retorno ao tatame em algum momento? Ou isso pra ti já tá naquela caixa do espaçou? Poxa, boa pergunta, meu amigo. Boa pergunta. Olha, às vezes bate uma nostalgia, né? Às vezes eu tô treinando assim, debate. Algumas semanas atrás eu fui ver o Nazareno lutar num campeonato de jiu-jitsu ali, Nazareno Malegari, eu fiquei olhando assim, poxa, vontade de lutar nos campeonatos de jiu-jitsu novamente, sabe? Uhum. Mas acaba que eu não tenho mais tempo também, trabalhando muito entre plantões, UBS, né, urgência e emergência também, então entre minha clínica, então, poxa, entre meus planos também, né, eu vou investir, inclusive, essa minha aposentadoria, eu tenho um projeto maravilhoso, agora vou dar um pouco de spoiler, junto com alguns outros amigos, eu tenho um planejamento de montar um hospital, entendeu? Agora, legal. Não vou dizer onde, porque senão o pessoal vai pegar o campo aí. Grandes desafios pela frente, muito maiores do que... Junto com outros médicos e amigos também, entendeu? Mas assim, inclusive vou botar parte do dinheiro que eu vou colocar vai ser o da aposentadoria do UFC ali. Que legal, Thiago, isso aí, porque eu sempre tive assim com essa visão de empreendedora no sentido de, ter virado a chave de lutar e que tu faturavas com isso, e faturavas bem na época, sei que eram cifras expressivas, e agora como médico deve estar com uma estabilidade, mas deve estar querendo inventar alguma outra coisa, que não te vejo ficando só indo pro hospital e voltando, essa né? é a questão, né? Eu não consigo ficar parado, cara, mas eu tenho um problema, às vezes eu me pergunto por que eu arrumei isso, sabe? Às vezes eu me olho assim, momentos antes da luta do UFC, assim, eu parava na frente do espelho, assim, eu ficava bem pertinho, olhando pra mim, no meu olho, assim, às vezes mesmo eu perguntava, às vezes eu tava ali muito, e às vezes eu perguntava, poxa, cara, onde é que tu pensou, sabe? Quando eu entrei na medicina foi a mesma coisa, eu olhava assim, às vezes no meu interior, assim, no meu templo interior, eu pensava, meu Deus, Thiago, por que tu foi assumir por que tu foi entrar na medicina? E agora que eu sou médico, eu penso, agora eu quero montar um hospital. Daí, por que tu queres fazer isso? Daí, eu não consigo ficar parado, complicado. Cara, mas a gente, tem muita gente assistindo esse programa aqui que é empreendedor, que gosta de se reinventar. E a gente tem muito disso, cara. Quem gosta de fazer, que é fazedor, nunca para, né, cara? Quando tu tá ali, tranquilo, podia ficar sossegado, aí tu inventa uma outra coisa. E daí quando tá lá, chegou lá, mas o que eu vou fazer agora? Vou inventar uma outra coisa. E aí vai, cara, uma coisa atrás da outra, assim. Agora, imagina se tu estejas feliz assim, tendo retornado a Florianópolis, cidade de Natal, onde tu, de certa maneira, bastante conhecido por aqui, né, cara? Deve ser legal esse teu retorno pra cá, né? Então, é muito bom, né? Assim, em relação ao reconhecimento, né? Às vezes, hoje tá mais saudável o reconhecimento. Antigamente, assim, todo lugar que eu ia, às vezes, era um pouco pesado, mas apesar de que eu amava aquilo, sabe? Eu amava ter o reconhecimento. Às vezes o Murilo chegava assim, quando tava dando um autógrafo assim, no shopping lá em Las Vegas. Ele, Thiaguinho, quer que eu te tire daí? Deu, não. Deixa, porque eu quero isso, sabe? E às vezes quando eu vinha pra Florianópolis no auge da minha carreira, assim, saindo de jornal, era legal. Hoje, poxa, né, tá bem saudável, assim, existe um reconhecimento, a gente vai no local. Isso quer dizer que a gente fez o que era certo, né? A gente fez bem feito. E o ser humano é o que ele faz, né? Então, há 2 anos, desde que eu me formei, voltei para Florianópolis. A terra, a Ilha da Magia é incrível, né? E o Manezinho sabe receber muito bem. Eu sou apaixonado por essa terra, sou apaixonado pelas pessoas, né? Vide o que eu fiz pela minha vida representando, que eu imaginava estar representando a ilha. Mas agora de volta, me sentindo muito bem. E de volta para cá, assim, outra questão que a gente sempre puxa aqui no nosso podcast é lifestyle, assim, a questão de hobby. O que o Thiago faz quando atualmente não está na medicina, né, que não tá trabalhando, que eu sei que trabalhas muito, mas quando não tá trabalhando, qual que é a tua vibe aqui de estar aqui em Floripa, o que tu tem feito, assim? Então, vamos lá, meu irmão. Eu me formei há 2 anos, né?
por um ano e meio, eu tava fazendo 75 a 90 horas semanais. Caraca. Exatamente. Caraca mesmo, entendeu? Então não existia muito hobby não, tá? Porque não tem tempo pra nada. Então assim, mas isso custa saúde também. Mas eu tava tão feliz assim em voltar a ser produtivo. Porque eu, poxa, passei 6 anos estudando, né? E estudando, aquela coisa assim. Então o que acontece? Voltar, e eu passei minha vida inteira, dos 17 aos 31, né? 14 anos da minha carreira, sendo, pô, atleta profissional, tu lutava e fazia, era produtivo. E tinha um resultado. Depois eu passei 6 anos, assim, óbvio, que, poxa, em busca de alguma coisa, construindo. Sim. Mas depois que eu me formei, poxa, plantão que aparecia, eu pegava. Eu nunca disse não para um plantão, sabe? Então, não existia muito hobby, não existia muito tempo de lazer. Nos últimos meses, eu comecei a cuidar um pouquinho mais de mim, sabe? Daí voltei a treinar um jiu-jitsu, voltei a pegar uma praia, certo? Tu tenta surfar também, então, exatamente. Eu tentei surfar, muito boa. Eu tinha uma namorada que daí a gente foi pro Havaí junto. Daí a gente tava no Havaí, eu vou te ensinar a surfar. Ela surfava. Daí a gente foi pra North Shore, comprei um pranchão. Não, em North Shore, no Havaí. Tá fácil. Tá tranquilo. Comprei um pranchão e comecei a surfar no Havaí, entendeu? Foi até engraçado, e comecei a surfar, mas assim, eu sou o maior prego do mundo, mas jiu-jitsu não, o surf pra mim era terapia, né? Claro. Foi até engraçado, porque eu fiquei 35 dias lá, né? Daí ela tinha, porque ela trabalhava numa empresa, né, em Intelbras, se eu não me engano, daí ela tinha 25 dias. E os últimos 10, 15 dias, eu ia ficar sozinho no Havaí. O que acontece? Ela me levava ela ia comigo no North Shore, em várias praias. Só que ela não me apresentou o Waikiki. Que é onde é mais fácil, quando se aprende. Onde se aprende e onde tem um monte de gente, a muvuca. Ela me levou pra uma praia abandonada, uma praia bem longe, assim. Daí, Thiago, aqui é bom pra estacionar, tu para o carro e vem surfar. Daí eu comecei a treinar um dia, quando ela foi embora, eu peguei meu kimoninho e fui treinar na academia do BJ Penn. O UFC BJ Penn. Fui lá treinar, e os caras, pô, alguns no começo não me reconheceram, mas isso é outra história. Não me reconheceram. É uma conta história que a gente tá aqui era sem kimono o treino. Daí não me reconheceram, daí, poxa... Acharam que era faixa branca, assim. Daí me trataram bem, receberam bem, mas não sabiam quem eu era. Daí, poxa... O BJ não tava lá. O BJ não tava nesse dia. Mas essa é outra história que eu posso contar. Daí tava lá, daqui a pouco eu dei treinando, daqui a pouco eu fiquei amigo de todo mundo. Segundo dia, daqui a pouco, Thiago, tu surfa? Deu surfo. Daí, onde que tá surfando? Deu, naquela praia ali na frente do supermercado deles. Thiago, que hora surfa? Aí vou sempre de manhã cedo deles. Thiago, não pode surfar ali de manhã cedo. Ali é a praia que mais tem tubarão. E de manhã cedo eles saem pra comer. Eles estão comendo, se surfa. Aqui não surfa de manhã cedo. Eu, sério? Mas é que minha namorada, ela falou que eu não era pra eu ir pra Waikiki. Que loucura. Olha que loucura. Eu não acredito que tenha sido por ciúme que ela fez isso, né? Sim. Mas ela... Falta de informação. Falta de informação. Ela não me apresentou a praia de Waikiki, que era aquela onda gorda, bem cheia, bem gorda facinha. que vai toda a vida, com muvuca, com um monte de mulher, um monte de homem. Não me apresentou essa praia, me levou pra uma praia deserta. E falou, ó, quando eu for embora, tu vem sempre nessa praia que é perto aqui. Não foi por ciúme, ela preferia que eu fosse mordido por um tubarão do que me deixar na Havaí. Mas cara, essa foi muito boa. Meu Deus, cara. Pô, Havaí é um lugar muito legal, cara. Já surfei ali no North Shore também. Mas tu surfou em outras condições, né? Em Poxa, outras condições. Eu surfava em meio metro no North Shore. Eu fui em maio lá. Poxa, era ondinha assim. Mas uma vez eu vou te falar, eu tava pegando umas ondas pequenas ali em Pupuqué, do lado de Rock Point, assim. E aí tinha um cara do meu lado, assim, de chapéu, coisa e tal, daí o cara, gol. Aí eu, pô, legal, o cara me incentivando no Havaí, né, a gente brasileiro. Aí peguei uma onda, aí eu voltei remando, cara, daqui a pouco eu vejo, assim, sento do lado, o cara com um estilão, assim, pranchão, chapéuzinho, era o Ben Harper, cara. Assim, aí eu falei, pô, daí, pô, é louco, porque não vai ter encontro, né, as pessoas ali, e, cara, fui até com o Arthur Erdi também, foi uma experiência muito legal de estar lá, assim, poder falar, porque é o paraíso do surf no mundo, né. E hoje, na questão de destaque, assim, de atleta de competição, de jiu-jitsu, quem que tu admira, assim, quem que tu tens observado, assim? Vamos lá. Cara, eu sempre tenho por costume, né, eu tive sorte também. Sim. Eu gosto de admirar
os meus heróis que estão próximos, né? Sim. Entendeu? Sim. Porque para mim, assim, óbvio, poxa, né? A pessoa que construiu um grande império, se tornou milionária, ela tem o mérito dela, é claro. Sim. Mas, assim, aquele comerciante ali que veio, a Dona Gorete da Casa das Flores, minha mãe, Sim. e o Tadeuzinho, né? Sim, sim. Que eles eram, poxa, da onde que eles vieram e o que eles construíram, entendeu? Então, eles sempre foram meus ídolos, né? Sim. Meus heróis. E a mesma coisa no esporte. Eu me inspirava depois em pessoas próximas. O Fábio Maldonado, pela superação dele, o Nazareno Malegari, o Ivan Batman, as pessoas que estavam próximas a mim, entendeu? O Kevin Souza, poxa, a história dele na Bahia vindo pra cá. Então, isso sempre, a superação e a evolução do ser humano que é uma inspiração, né? E não necessariamente o quão campeão ele foi. Nossa, ele é o maior do mundo. Sim. Em relação ao esporte hoje, a gente tem uma referência na nossa academia Ataque Duplo, que é o Erson, né? Poxa, o Erson é incrível, certo? Sim. Eu lembro desse garoto ali em Biguaçu, treinando assim, é aquele garoto fazedor de força, 16, 17 anos, mas a gente sempre tinha que estar disposto treinando com ele, porque ele fazia bastante força, mas, cara, de repente ele teve uma virada de chave ali, da roxa. Eu lembro que quando ele era roxa, ele ia treinar, eu batia muito nele. Quando ele era marrom, eu já via um trabalho nele ali, mas eu fazia ele ainda. De kimono eu fazia, ganhava dele por pouco, sem kimono eu ainda amassava. No finalzinho da marrom ali, pra preta, ele só me aliviou, porque ele nem bate, ele é tão gentleman, porque ele nem bate em mim mais, entendeu? Porque ele virou a chave tanto assim, ele virou outro padrão de jiu-jitsu, entendeu? Óbvio também, né, assim, mas ele é outro padrão, e vídeo que ele faz nos campeonatos mundiais, né, então ele, poxa, eu posso dizer até que ele não me bateu, porque ele sempre me alivia tanto. Outro que foi uma virada de chave enorme, que é um dos maiores lutadores do mundo, que merece também uma anotação, que é o Tainan Dalpra, né? É incrível, filho do David ali, poxa, de São José, resolveram, não, vou mandar o garoto para Califórnia para estudar jiu-jitsu. Hoje é um dos maiores lutadores talvez da história, inúmeras bicampeão mundial na faixa preta, perdeu 2, 3 lutas na carreira, entendeu? Ele é outro garoto assim que eu nunca treinei, aliás, eu treinei com ele, eu posso dizer que eu sou invicto com o Tainan Dalpra, sabe por quê? Ele era faixa amarela, laranja, o David levava ele na minha academia, daí, nossa, amassei ele, né? Coisa boa. Eu era campeão com 15 lutas no UFC, ele era uma criança com faixa laranja, imagina, mas eu nunca mais treinei com ele, então tá 1-0 pra mim. Não, mas ele é um destaque mesmo, cara. Acho que são pessoas eles são referências. Eu acho que eu gosto de sempre ter essa inspiração de quem tá perto, né? Principalmente se for manezinho aqui, né? Se for dos nossos aqui. Melhor ainda, muito bem citado. E são pessoas que ajudaram também a construir, se tu citasse, ajudaram a construir um pouco a tua carreira. E a gente sabe, quem treina, que você depende do colega do próximo, né, cara? Não faz nada sozinho. Não consegue ser campeão sozinho. Tu precisa de alguém para poder treinar, compartilhar, aprender, botar em prática aquilo que tu estudou. Jiu-jitsu é isso, né? É algo que não é muito, muito fácil de desempenhar, mas a gente em conjunto a gente vai conseguindo fazer um trabalho bom. E agora quando tu citasse o Harrison, assim, eu me lembro muito, cara, eu contigo, assim, eu te conheci adolescente, tu bateu assim, muito em mim e a também. gente assim, Thiago, batia, de repente, porra, Thiago, meu irmão, tá duro? O Thiago tá passando o carro. O que é isso, cara? Como é que a coisa vira, né, cara? E o time. E o momento também, né, Thiago? Uma coisa é ser atleta, tá treinando direto, outra coisa é tá trabalhando, fazendo outras coisas. E eu entendo muito essa questão do envolvimento com a medicina, cara, porque quando no começo da minha carreira, trabalhando com evento, eu também, cara, trabalhei durante Natal, em vez de estar na minha casa, estava trabalhando para a família dos outros. Réveillon também. Então, assim, passei muitos momentos desses que hoje eu reflito, não me arrependo de nada, mas assim... hoje botando na balança, prefiro estar com meu filho, com meus pais, né? Mas antigamente tu faz o que é preciso naquele momento, né, cara? Superação, né? É sobre aquela coisa que o Gilberto Genesini, doutor, e o doutor André Barreto me falaram. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. Por que o Thiaguinho, que tu sempre bateu, depois o Thiaguinho virou a chave e virou aquele monstro, que eu era muito bom, né? Sim. Poxa, e o Erson, é só sentar a bunda na cadeira e estudar. O Thiaguinho que não conseguia sentar para estudar, nunca tinha estudado na vida,
depois com 31 anos, virou médico, estudei, me formei com promédio 8.2 na faculdade. E o Thiaguinho, que virou lutador do UFC, com inúmeras vitórias, e o Erison, que teve essa superação. Então, é só sentar e estudar. É só sentar, é só se levantar, acordar de manhã cedo e treinar, é só se dedicar. É só o Eugênio, todo mundo estava no Natal com a família, mas o Eugênio ia fazer evento para outras pessoas, passava com a família dos outros. É só sair de casa e saber que está fazendo o que tem que ser feito. Entendeu? O ser humano ele é o que ele faz, né? Claro. Então, se tu souber levantar, sair de casa e fazer o que tem que ser feito, tu vai chegar. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas tivemos inúmeros exemplos agora. Erison, Tainan Dalpra, o senhor, o Eugênio Neto, e no entendeu? final a conta é só fecha, sair de casa. né, Thiago? É só sair de casa fecha, e fazer. Assim. O negócio é correr atrás e fazer, cara. A gente tá chegando quase pro final, assim, do nosso podcast aqui, mas eu queria entender contigo, que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que tu és um grande exemplo de superação. Acho impressionante isso. Em momentos invertidos, né, cara? Primeiro tu foi ser atleta, depois tu foi estudar. Eu também acabei me formando na faculdade com mais de 30 anos, porque eu precisava trabalhar primeiro. Então, assim, eu acho que são questões de... Cada um bota... A ordem não muda, né, cara? O resultado, né? Final. Mas o que tu deixa de mensagem para quem também tá afim ou de ser um lutador, ou de ser um grande médico, ou de ser, seja lá o que for, mas que faça bem feito, qual a mensagem tu deixa para esse público que nos assiste aqui? Poxa, vamos lá. O tempo vai passar. Você fazendo algo ou não. O tempo vai passar. A questão é que depois de 6 anos, eu estava com medo de entrar na medicina, depois de com 31 anos de idade, se eu iria conseguir. Poxa, mas eu vou me formar com 37. Os 6 anos passaram igual. Uhum. Se eu não tivesse entrado na medicina, se eu não tivesse iniciado o projeto, o tempo teria passado igual. O tempo vai passar, você fazendo ou não. Então faça. Senta a bunda na cadeira, estuda, levanta no Natal, sai de casa para passar o Natal com a família dos outros, trabalhando igual você fazia. Igual o Tainan Dalpra, com 15 anos, foi para os Estados Unidos, morar sozinho lá para ser lutador de jiu-jitsu. Hoje é super bem sucedido. O tempo vai passar você fazendo ou não, então faça. Sai de casa e faz, porque o projeto tem que ser iniciado. Se não iniciar, nunca vai chegar. Maravilha, Thiago. Pô, brigadão por tu ter vindo aqui participar comigo desse bate-papo. Conversei aqui com o Dr. Thiago Tavares, Thiaguinho, amigo de longa data, e para mim é muito especial te ter aqui nesse projeto que tá começando, mas que é aquilo, né? De algum jeito a gente tem que começar, dar o pontapé inicial, e daqui talvez a um tempo, um ano eu vou falar, pô, olha, cara, quantos programas já gravei, já fizemos, né? E aquela coisa meio lifestyle, meio sem muita regra, mas a gente sai fazendo o melhor que a gente pode, né, Thiago? Acho que se a gente puder tentar, de uma maneira assim, tentar entregar o melhor que a gente pode, acho que a gente sempre consegue alcançar os objetivos, né? Eugênio, você estava conversando com o nosso grande amigo Murilo Rupp, você é incrível, né? Tudo que você faz bem feito. Quando você tira para fazer alguma coisa, onde você bota a mão, não se tem dúvida que vai ter sucesso, porque você se dedica ao máximo. Então, poxa, obrigado por ter me convidado. E eu não tenho dúvida que daqui a pouco tu vai estar me chamando, daqui a 3 anos, para a gente conversar mais sobre isso. E, poxa, parabéns pelo ser humano que você é, e o homem é o que ele faz, e você faz bastante, meu amigo. Maravilha, tamo junto, brigadão por tudo, tá? Aquele abraço, satisfação enorme te receber aqui, e até o próximo.